como é que fala? Um super diagrama de diagnóstico, enfim, um guia legal para a gente poder fazer diagnóstico mais fácil. Eu vou juntar tudo e... Se vocês tiverem algum por aí, quiserem que a gente junte, enfim, só me mandar e eu junto isso para todo mundo. Ah, legal, Sé. Hoje minha conexão também está em outro lugar, parece que está mais estável. Bom, vamos lá? Então, só para a gente retomar o que a gente falou aí nos dois últimos encontros, a gente está falando de design de aprendizagem, que inclui design instrucional. E a gente falou no primeiro dia sobre o método inteiro, geral, e todos os passos que tem. E aí ontem, na verdade eu peguei essa semana para a gente falar das coisas que são mais relevantes, mais críticas, que é o cérebro da história. O Cadu, eu não sei como é que bloqueia não, mas não tem problema. Chá pra lá. As pessoas não aguentam ficar o tempo inteiro, não. Então, eu dediquei essa semana para a gente falar dessa parte cérebro, que é a parte que, na verdade, determina sucesso das histórias aí. Então, ontem a gente falou muito sobre análise de cenário e quais são todas as coisas que a gente precisa observar no cenário e as formas que a gente pode fazer. Se a gente faz isso por entrevista, se a gente faz um questionário, como é que a gente mescla tudo e quais são as pegadinhas, né? O que é que está por trás da história que pode nos ajudar e que se a gente não conseguir olhar, se a gente passar batido por isso, a gente pode dançar. Bru, tenta sair e voltar, ver se melhora. Às vezes é a conexão que falha mesmo. E hoje, né, já que ontem a gente falou de cenário, então só para relembrar, a gente tem, no método a gente tem a primeira fase que é a análise de cenário, a segunda fase que é definição de objetivo, a terceira que é definição de onde a gente vai medir o resultado. Essas três etapas são etapas cérebro. Aí eu vou para as minhas etapas braço, que é a construção de conteúdo e forma, a entrega efetiva e a avaliação de resultados. Então, falamos ontem de cenário, vamos falar hoje dessa história da definição de objetivo. Ontem eu reforcei muito a história de que a gente precisa, para fazer análise de cenário, a gente precisa estar com um demandante junto. E quando eu falo de demandante, eu não estou falando só, por exemplo, da pessoa do RH que me contatou. Eu estou falando do gestor ou da área interna, o demandante interno. Tem que estar junto com a gente nesse momento para a gente poder ajudar a pensar e todo mundo caminhar numa mesma direção. Nesta segunda fase, não é diferente, eu preciso dessa pessoa nessa fase também. Porque aí é o momento em que a gente faz o contrato de o que é que a gente vai ter, afinal de contas. Porque quando as pessoas lançam aí uma demanda de treinamento, de capacitação, muitas vezes essa demanda parece subjetiva, fica algo do tipo, as pessoas precisam se entrosar melhor, a produtividade precisa ser maior, mas eu não sei exatamente onde é que está isso e qual o tamanho dessa história. Então, a definição de objetivo precisa ser feita junto com o demandante e com quem quer que vai acompanhar, se é alguém da universidade corporativa, se é alguém do RH, se é de treinamento, enfim, quem quer que seja, tem que estar junto, porque é o meu momento de contratar efetivamente o que vai ser feito. Nesse momento, a gente tem que responder só as 5 perguntas. Eu cantei essa bola no primeiro dia, mas vamos lá. A primeira pergunta é quem? Para quem que isso é feito? E aí, lembra, lá na minha análise de cenário, eu tenho que ter definido claramente essa pessoa e ter entendido quem que é essa pessoa. Quem? Tem que passar a fazer o quê? Tem que trabalhar melhor, tem que produzir mais, tem que vender mais, tem que, enfim, o que quer que seja, mas usando qual ferramenta? Técnica X, ferramenta tal, sistema tal, máquina tal. Com qual performance? 30% a mais, mais rápido na metade do tempo, enfim. Em quanto tempo? Em quanto tempo não é o tempo que a minha ação de aprendizagem vai durar. É o tempo em que essa pessoa vai conseguir estar realizando essa performance do jeito que a gente quer. Parece bem bobinho, bem simples, mas pensa aí no último programa que você fez e se você tinha isso tão claro. Quem tem que fazer o quê, usando qual ferramenta, com qual performance e em quanto tempo. Na prática, quando a gente vai fazer esse exercício
em sala de aula, enfim, ou mesmo com os clientes, a gente percebe que tem dois, assim, normalmente tem dois calcanhares de Aquiles, assim, bem fortes, que não poderiam acontecer jamais. O primeiro é fazer o quê? Que é essencial, você treina para performar melhor, né? Então, o que você quer que essas pessoas façam? Se essas perguntas podem ser revisitadas em outras etapas, na verdade, elas têm que ficar como um grande cartaz na nossa frente, para eu não perder isso de vista. Eu não posso construir nada que não me leve para esse lugar. E a gente muitas vezes se perde nisso, por isso que é tão importante fazer isso, ser tão assertivo. Eu digo mais, assim, às vezes as pessoas querem fazer uma frase bonita como objetivo. Não faz a frase, responde essas 5 perguntas, né? Não deveria complementar, porque daí pra frente você não pode modificar mais, você não deveria modificar mais, né? É só isso. Se você conseguir entregar só isso, já é suficiente, né? Lá pra frente, se você for fazer isso de novo, complementar, você começa a desviar o seu programa. Aí a gente fica longe de alcançar o resultado. Essas são as pegadinhas que a gente tem no dia a dia. Então, por isso que é tão importante o demandante estar junto nessa hora, que a gente não perde isso de vista e a gente constrói isso com ele. E aí, quando ele se perde, a gente fala assim, então, mas lembra, nosso objetivo era... Agora, veja, a primeira dificuldade que as pessoas têm é definir o que eles querem que os treinandos passem a fazer. Se eles não têm isso claro, às vezes, eles não é de fato uma necessidade de treinamento. O Dani está falando que às vezes a gente tenta atender em demasia o cliente. Às vezes, não é nem atender em demasia. Às vezes a gente tenta relevar em demasia o desconhecimento do cliente. Só que aí quem samba com isso é a gente lá na frente. Então a gente precisa cuidar bem disso e ser bem assertivo nessa história. Se a gente tende a construir um programa único, massificado, cara, eu ouso dizer que quando a gente tem martelo, a gente só vê prego na nossa frente. Isso pode ser que o cronograma de cada etapa pode ser diferente. Imagino que a fase cérebro é árdua. Então, eu diria que a fase cérebro ela é árdua para a gente encurtar o tempo da produção depois. Se a gente trabalha bem nessa fase cérebro, a minha fase de produção tem pouquíssimas refações. Aliás, tende a não ter refação. Tende a ter ajustes, mas refação não. Né? Então, é o longo caminho curto. A história de massificar, Selma, está super certa. Porque eu canso de ver isso. Vejo muito com o pessoal que faz coaching, que na verdade acaba tudo levando para fazer coaching. Tudo. Toda a necessidade que o cara tem, ele fala, ele tem que fazer um coaching. Às vezes é o caso, mas muitas vezes não é. Da mesma forma, quando eu falo de, sei lá, de um padrão determinado para vendas, a tendência é usar sempre o mesmo para todo mundo. E não é isso. Por isso que eu preciso ter a abertura suficiente para, na minha fase de análise de cenário, poder receber tudo. E estar aberto para poder criar. Quando eu chego nessa minha fase, a gente... assim, precisa ser bem assertivo. Na minha fase de diagnóstico, eu posso pirar, posso abrir, posso escrever o texto que for, enorme que for. Mas nessa fase eu tenho que ser super assertivo. Então, quem tem que fazer o quê? Usando qual ferramenta? Aí, bom, às vezes o cara não sabe nem o que tem que fazer. Oi, Elaine, eu não consegui responder no WhatsApp, mas que bom que você entrou. Às vezes eu não consigo nem saber o que o cara tem que fazer, que dirá com qual ferramenta. E o que é uma ferramenta? Na verdade, eu tenho, assim, como é que ele vai conseguir realizar aquilo? Se eu for pensar numa coisa bem operacional, é super fácil. Acho que se a gente olhar aí, a gente depois consegue levar isso para as outras coisas. Eu quero que o cara monte o liquidificador, a base do liquidificador. Com qual ferramenta? Com a chave X, que aperta o parafuso, tá? Lá, se eu estiver falando de um programa de liderança, eu quero que ele consiga conduzir as pessoas para conseguir realizar a meta do ano. Com qual ferramenta? Com técnicas de liderança, com gestão de singularidades, com diagrama X, com, enfim... Muitas vezes a gente tem as ferramentas dentro da empresa e as pessoas se recusam a usar porque durante o treinamento você fala uma coisa, mas na prática ela tem que usar uma outra coisa.
Então, esse é o momento de eu poder falar assim, tá, qual é a ferramenta que ele tem que usar para fazer isso? Às vezes também a ferramenta vai ser a técnica X de negociação. Isso é uma ferramenta. Agora veja, quando eu determino a ferramenta, perceba que aí eu estou determinando qual vai ser o conteúdo que vai estar dentro do meu treinamento. Não é outra coisa que não seja ensinar a usar determinada ferramenta. E por isso a gente precisa escrever isso junto com o demandante, porque para a gente não viajar na maionese nem ele. O segredo está aí. Definiu a ferramenta, porque também outra coisa que acontece é que eu começo a... Faz aquele Frankenstein que todo mundo faz, que é pegar de uma apresentação um slide, da outra esse, olha, mas essa fala aqui é super legal. Nossa, esse conceito é super legal. E colocar todos eles juntos. O que acontece? Não ficou nenhum, porque nenhum deles é uma ferramenta. Quando eu falar de educação, eu vou falar de coisas mais amplas e de uma série de programas que se cruzam e que não necessariamente vão desenvolver uma habilidade. Mas quando eu falo de treinamento, eu estou falando de desenvolver uma habilidade. Treinamento foi feito para o cara que performa aqui passar a performar um degrau mais alto. Então, o começo pelo fim pode ser uma boa sacada? É isso mesmo. Quando a gente faz isso, essa pergunta se é quem fazer o quê, com qual ferramenta, qual performance, em quanto tempo, na verdade é aquela pergunta que a gente normalmente descreve, que é, ao final do treinamento, essa pessoa deverá estar apta a... É isso, né? E a gente pula isso, e normalmente a gente escreve essa frase depois de ter construído o treinamento e reza para dar certo. Só que não pode. Porque a gente cai naquela história que a gente conversou no primeiro dia da sorte. Que aí, eu tenho que fazer um esforço muito grande para engajar as pessoas e para atender essas pessoas no momento da aprendizagem. Se isso for presencial, putz, a gente faz um super rebolation na sala de aula. Se isso for à distância, a gente tenta fazer uma super pirotecnia para ter um gamezinho mais legal, para a luz brilhar mais na tela, para ter um som, blá blá blá. E não é isso que vai fazer acontecer, né? O que faz acontecer é eu ter essa clareza de o que esse cara tem que conseguir fazer depois. E aí vem a história de qual performance. Veja, quando eu falo da ferramenta, eu estou definindo qual é o conteúdo que vai estar no meu treinamento. Mas quando eu falo da performance, eu vou falar em qual intensidade esse conteúdo vai ter que estar no meu treinamento. Por quê? Porque nas etapas de aprendizagem, a gente vai desde não sei que não sei, até, nossa, nem percebo que eu sei. Né? Eu passo lá do não sei que eu não sei, pro percebi que eu não sei, pro eu sei que eu sei, até o nem percebo mais que eu já sei, piloto automático. Veja, meu treinamento tem que movimentar as pessoas de alguma fase para alguma fase. Lá no meu diagnóstico eu tenho que ter identificado em que fase essas pessoas estão. Elas conhecem essa ferramenta? É totalmente novo? Não, já existe, elas não usam? Já existe, elas usam errado? Já existe, elas usam, mas com uma preguiça? Então, primeiro ponto, onde é que elas estão? Desconhecimento, algum conhecimento? Conhecimento, mas não gosta? E que ponto elas têm que estar? Elas não conhecem, nunca viram. Então, elas têm que apenas conhecer e saber usar. E daí, no on the job, a gente vai forçar o uso e essas pessoas vão tornar-se mais fluidas no uso disso, tá? Então, neste caso, eu sei que o meu esforço no treinamento vai ser o de apresentar a ferramenta e fazer essas pessoas conhecerem a fundo cada uma das etapas. Separar público depende, Dani, depende do que a gente está falando. Às vezes é necessário separar, às vezes não. Às vezes é recomendável que as pessoas estejam juntas, inclusive em níveis diferentes, isso não é problema. Se você perguntou separar por níveis de estágio em que as pessoas estão, pode estar todo mundo junto. O que vai nivelar é o estágio em que elas vão sair. E, na verdade, as pessoas de diferentes estágios, elas vão se equalizar à medida que eu fizer atividades em que elas consigam trocar os conhecimentos entre elas, tá? Então, essa história de sala de aula heterogênea ser um problema, ela é um problema quando o meu treinamento é expositivo, quando só eu falo e eu não deixo eles fazerem. Se eu deixar eles fazerem, eles aprendem entre eles, eles equalizam esse conhecimento básico e aí a gente consegue avançar. Agora, se eu tenho que fazer essas pessoas serem super fluidas, super velozes na utilização dessa ferramenta,
Então, só apresentar a ferramenta e fazer um exercício com a ferramenta não vai ser suficiente. A gente vai ter que provocar algumas repetições para que essas pessoas ganhem velocidade. Pô, mas né, não precisa, mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho situações em que as pessoas podem continuar aprendendo on the job e esse tempo entre não ser fluido no negócio, não estar rapidão no negócio e ficar rápido é um tempo aceitável, porque ele vai ter que performar lá na frente e eu consigo esperar isso e consigo ajudar esse cara a utilizar essa ferramenta continuamente até ele ficar veloz nisso. Isso é uma coisa muito comum para sistema, desculpem, muito comum para outras técnicas que se usa. Agora, pensa num cara de chão de fábrica, de operador de máquina. Se esse cara não entra para a linha de montagem na velocidade que ele tem que entrar, a gente tem dois grandes riscos. Um de quebra de produção e o outro de acidente no trabalho. Então, eu não posso deixar o cara entrar assim. Então, perceba que essa definição de objetivo, ela me ajuda a construir tudo. Ela define tudo que vai ser construído. Por isso, vou voltar naquilo que o Cadu perguntou, se a gente pode ir fazendo essas perguntas lá na frente. O demandante precisa ser explícito, sim, no quem. A gente pode ter sondado ali atrás. E se você perceber que ele não está muito claro, ele não tem a clareza de quem são essas pessoas, essa é a hora da gente falar assim, então, a gente precisa ter essa clareza. Se a gente não tem essa clareza, a gente não consegue construir. Então, a gente pode até voltar ao passo do cenário e investigar mais, mas a gente precisa dessa clareza. E aí, você tocou num ponto crucial, Cadu. Aí vai que a gente tenta atender demais o cliente, como o Daniel falou, e deixa ele deixar uma resposta meio meia boca. O que vai acontecer com o conteúdo ali na frente? Vai ficar tão meia boca quanto essa resposta. Então, é por isso que eu falo que essas etapas são tão cruciais, assim, eu bato muito nessa história, parece besteira, parece coisa de tia chata, assim, porque isso impacta muito no resultado lá na frente. Dispersa todo mundo e lá na frente, de repente, o treinamento vira uma outra coisa. Sabe assim, e é bem comum a gente ser contratado por uma coisa e no final se entregou uma outra coisa, nada a ver. O conteúdo super se perde. Aí você começa a tentar compensar numa forma que as pessoas gostem muito, que saiam de lá e façam uma avaliação de reação que amaram o treinamento. Porque você se livra da culpa, né? Mas isso não é legal, porque isso não é entrega e isso não vai gerar performance lá na frente. E se não gerar performance lá na frente, não vai gerar uma nova contratação, né? Então, a gente não pode cair nessa armadilha, porque isso é uma armadilha e às vezes a gente se coloca nessa armadilha. Então, só retomando, quem vai me determinar exatamente qual é o público e que estágio que ele está, o que ele precisa, qual é a necessidade e tal. O que ele tem que fazer? Isso daqui que ele tem que fazer vai me determinar o meu caminho, o que eu tenho que começar a colocar nesse conteúdo, mas ele só me abre, porque o que vai determinar o conteúdo é qual ferramenta. Com qual ferramenta é o meu conteúdo? Com qual performance é a intensidade do meu conteúdo? Digo mais, é a intensidade de exercícios, e de práticas, porque se ele tem que sair veloz, ele tem que fazer muitas práticas. Se ele pode simplesmente ter contato com aquilo, ele pode ter pouquíssimas práticas. Se ele tem que sair sabendo performar, mas ele não precisa ainda estar veloz, ele tem que ter algumas práticas. Então, eu tenho que contemplar. E aí você fala, putz, mas muitas práticas, às vezes tem conteúdo pra caramba. Não, não. O que a gente faz na maior parte das vezes é que a gente super enche linguiça porque a gente não pensa nessas coisas. Então, o que eu deveria fazer, na verdade, era pensar mais nisso, escolher a ferramenta, e é uma ferramenta, e exercitar essa ferramenta tantas vezes quantas forem necessárias para que eu faça o meu público chegar no nível que eu preciso que ele chegue, que é da performance que ele tem que chegar, que a gente tem que definir junto lá com o demandante. Quando a gente faz isso, isso não só me ajuda a construir um conteúdo mais eficaz, como pode resolver um problema que a gente tem, que é hoje as pessoas não querem ir para treinamento e elas também não querem ficar 6 horas na frente de um computador fazendo um treinamento à distância, da mesma forma, tá? Eu falei no primeiro dia, a gente está num mundo líquido, as coisas são mais rápidas. Os treinamentos não precisam ser treinamentos de 4.
múltiplos de 4. 4 horas, 8 horas, 16 horas, 24 horas. Não precisa. Talvez ele precise ter 30 horas, mas talvez ele precise só ter 3. Imagina que eu preciso fazer umas pessoas que conhecem alguma coisa da ferramenta, eliminar erros, né? Não é nem ganhar velocidade. Eu vou precisar de 8 horas para isso? Muito provavelmente não. Aí eu quero que elas ganhem velocidade. Então, se numa fase eu pensei em fazer em 3 horas, na outra talvez eu pense em 5 ou 6 horas. Então, isso também atende a uma demanda crescente que a gente tem, que é não posso tirar essas pessoas do trabalho. Então, é fundamental. É aqui que eu determino o que é que vai estar dentro do meu treinamento e o que não vai estar dentro do meu treinamento. Isso tira um peso enorme da gente. Aí você começa a pensar, ai, mas só isso? Vão achar que o treinamento é pouquinho. Treinamento não é pouquinho se ele tiver a ferramenta certa na medida que precisa ter. As pessoas vão ter a percepção de preenchimento, né? Se a gente não faz isso, se a gente não cuida disso, a gente corre o risco de ter que se esforçar demais para fazer uma forma muito divertida. A gente pode cair no risco bonito do tal do gamification, que gamificação é uma coisa legal, não é uma coisa ruim, mas assim como tem aquela história de quando a gente só tem martelo, tudo na vida vira prego, gamificar tudo também não é uma solução, né? Especialmente se eu tô com uma falha de conteúdo. Fazer um jogo com falha de conteúdo, na verdade, vai te colocar em maus lençóis. Agora, nossa, gente, o tempo passa rápido demais falando com vocês, assim. Até aqui, tudo isso ficou claro? Como é que tá pra vocês? Faz sentido isso que a gente tá falando? Me deem coraçõezinhos aí, oba, obrigada. Me fala se tem alguma outra dúvida aí. Legal. Por quê? Isso estando claro, e a gente praticando essa história, que eu sei que é difícil, e muitas vezes o RH ou a academia não deixa a gente conversar com o demandante. Aí eu tenho um super risco, gente. Então, assim, não façam isso. Não vão à frente se não conseguir conversar com esse demandante. Ele tem uma agenda super difícil, só da meia-noite às 6. Meu, faz. Melhor você ficar da meia-noite às 6 com essa pessoa agora, do que você ter um tanto de refação porque não chega em lugar nenhum ali na frente, tá? Agora, se eu conseguir fazer isso, vem aquela coisa que todo mundo discute tanto, né? Como é que eu meço o resultado de treinamento? Tudo bem, o mundo discute isso, mas tem uma coisa muito clara quando eu faço essa definição. Se eu definir quem tem que passar a fazer o quê, usando qual ferramenta, com qual performance, em quanto tempo, né? Onde é que eu vou medir os resultados disso? Me deem pistas aí. Onde é que vocês acham que eu vou medir o resultado disso? É numa prova? É num quiz? É numa prova depois de 5 dias? Não, né? É chegar lá, naquele tempo, e checar se aquela pessoa está usando aquela ferramenta com determinada performance. Ou se ela está obtendo determinada performance e se está usando a ferramenta. Simples como isso. Agora, é óbvio que isso vai ter interferência. O maior perrengue é passar pelo intermediário. É verdade. É verdade. E aí, por isso, a gente tem que ganhar essas pessoas para elas entenderem que a gente está ajudando elas a fazerem o trabalho delas. E que elas vão ganhar pontos com isso. Fez isso uma vez, elas aprendem e deixam nas próximas. Agora, você fala assim, por exemplo, eu quero que as pessoas, meu objetivo é que os vendedores aumentem as vendas de tal produto, usando a técnica X, eles vão aumentar a venda em 20% em 2 meses. Muito bem, eu vou lá no final dos 2 meses e verifico, aumentou as vendas em 20%, porque eu tenho que ter checado antes. E fazendo isso, eles estão usando determinada ferramenta? Ok. Putz, mas acontece que teve uma promoção, abaixaram o preço, e eu não sei se esse acréscimo na performance de vendas foi em função do treinamento ou foi em função da promoção. No way, nenhuma ferramenta vai tirar isso. Se você quiser fazer uma medida de ROI, vai dar no mesmo lugar. A gente sempre vai ter interferência de outras coisas. O que a gente pode fazer é fazer programações, né? Ou seja, eu vou treinar à medida que e vou medir num tempo em que eu sei que eu tenho menos interferências. Uma outra forma que se faz,
um pouco mais arriscada, mas para quando a gente tem programas que vão durar longas datas, pode valer a pena, ou programas que a gente tem algumas dúvidas, pode valer a pena, que é fazer grupo de controle. Você pega um grupo exatamente com as mesmas características do grupo que vai ser treinado e não treina. E verifica a performance dos dois. Os grupos têm que ser bem equivalentes, tá? Eles têm que ter performances semelhantes no começo e tal. E aí um grupo você treina e outro não, e você vai acompanhando performance. E aí você vai ver a diferença de um grupo para o outro. Agora, um indicador exato, exatamente como é um indicador de produtividade, como é um indicador de tempo, essas coisas todas, sem influência nenhuma externa, a gente nunca vai ter. Aliás, a gente não tem nem na produção. Por exemplo, na produção, produção, vou falar chão de fábrica, que é onde todo mundo mede tudo. Na produção, a gente sabe que as pessoas têm determinada produtividade, produzem tantas peças em tanto tempo. Com ou sem interferência? O dia que o cara brigou com a mulher dele, você acha que ele vai produzir no mesmo tempo? Você acha que isso interfere ou não interfere? Interfere, né? O dia que ele ganhou aumento de salário, ele vai produzir diferente? Vai. O dia que tá chegando no final do mês e não tem a grana e ele tá com dívida, vai ter diferença? Vai ter diferença. Então a gente sempre vai ter essas interferências. Mas, se a gente tiver um acompanhamento histórico, de dados históricos, de estatística, de como é que essas pessoas performam, você pode comparar dados estatísticos. E aí dá. Agora, se eu não tiver definido claramente a ferramenta, a performance e o tempo, eu não consigo medir em lugar algum. E não adianta pensar em fazer uma avaliação de conhecimento, porque a avaliação de conhecimento, no máximo, vai checar se o cara decorou ou conseguiu memorizar aquilo que foi aprendido, ou não aprendido não, aquilo que foi discutido, tratado no treinamento. No máximo. Ele pode não aplicar isso. Putz, mas eu preciso de avaliação por conta de ISO, essas coisas. Ok. Fazer o quê? Na verdade, a ISO, que é essa avaliação, ou avaliação de reação, ou a lista de presença, apenas como indicador de que aconteceu o treinamento. Ele não avalia se o treinamento foi bom ou não foi. Fê, para treinamentos realizados externos, conseguimos avaliar também? Sim, se tiver essa clareza de objetivo. E aí, imagino que você esteja perguntando o seguinte, eu mandei um funcionário meu fazer um curso lá não sei aonde. É disso que você está falando? Se for, manda um coraçãozinho aí, um ok. Se for disso que você está falando, tem que existir um acordo lá, que aí não sou eu que estou construindo um treinamento, eu vou mandar esse cara fazer um treinamento fora. Aí tem que ter um acordo de o que é que eu quero, você, meu amigo, está indo fazer um treinamento tal, porque a gente espera que você performe de tal forma depois disso. O que não vai acontecer é você garantir que aquele treinamento ajude essa pessoa a performar dessa forma, se ele não entregar a ferramenta que você precisa. Mas, às vezes, eu tenho os treinamentos das ferramentas específicas. Então, por exemplo, eu vou certificar o cara em DISC. Então, é um treinamento de uma ferramenta, ele tem que voltar, tem que estar sabendo fazer. Aí é muito específico. Agora, as coisas comportamentais e mais abrangentes é um pouco mais delicado. Ele tem que ter a clareza de por que ele está indo fazer treinamento, o que vocês esperam dele na volta. Até para ele poder avaliar de forma objetiva o treinamento que ele foi fazer lá fora. Porque não foi legal, o consultor era super legal, me diverti pra caramba. Tem que ser divertido. Treinamento tem que ser divertido. O momento de aprendizagem tem que ser gostoso, né? Quando o conteúdo é objetivo é mais fácil. Sim, sim, é muito mais fácil. Então, o que acontece é que ele precisa ter essa objetividade para ele também, para ele entender o que ele está indo buscar lá. E para não vir com uma avaliação de, nossa, foi super legal, o que foi? O que vocês fizeram? Abra-se árvore. Mas o que era? Não sei. Ele nem sabe o que ele foi fazer lá. E é bem comum a gente chegar lá, as pessoas chegarem na sala de aula e não saber o que elas estão fazendo lá. Alguém me mandou aqui. Isso não pode acontecer. Quando as questões são subjetivas, que aí a gente está falando de questões comportamentais, na maior parte das vezes, eu preciso ter essa clareza. O que você quer conseguir lá no final das contas? Aí tem a coisa do curso, da educação, do estímulo, da sensibilização. Não é treinamento. Treinamento é melhorar a performance. Não estou dizendo que o curso, a sensibilização, essas coisas não são legais. Elas só não se prestam a melhorar a performance dentro de uma corporação. Não de forma objetiva, né?
são coisas distintas. E às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio. Muito bem, gente. Por incrível que pareça, já passou a nossa meia hora. Ah, mudança de atitude para performar melhor. Então, mas aí eu tenho que ter claro qual é a atitude que eu espero e ter uma clareza de o que é essa atitude, quais são as... É a mesma coisa das competências, né? Porque na competência eu tenho lá o conhecimento, a habilidade, a atitude. Onde é que eu enxergo uma evidência dessa atitude? Onde é que eu enxergo uma evidência dessa habilidade? Isso tem que ficar claro, porque senão realmente fica só no campo das ideias e ninguém tira da cabeça e põe na mão. Aí o cara não vai melhorar a performance dele, mesmo mudando a atitude, porque talvez ele mude não para onde tinha que ser. Essa é a história. Então, por isso que tem que ter essa clareza de o que eu quero que essas pessoas passem a fazer. Então, eu sei que é difícil, especialmente quando é comportamental, e há uma tendência enorme a gente ficar no campo da ideação e não instrumentalizar a pessoa. Tá bom, e como é que você faz isso? Como é que você lidera? Você lidera tendo uma visão sistêmica, ou seja, entendendo para onde você tem que ir, e noção de ação e consequência, e você tem que desenvolver pessoas. E como é que você faz para desenvolver pessoas? Bom, para desenvolver pessoas, você tem que primeiro ter a pessoa certa no lugar certo, o que significa que você tem que ter clareza de qual é o lugar e qual é o perfil da pessoa. Tá, e você tem que falar para essa pessoa o que você espera dela. E aí, à medida que ele vai fazendo, você tem que ajudar. Percebe que por mais que isso seja uma coisa de relação humana, eu ainda assim consigo esquematizar para dar um passo a passo para essa pessoa. Simples assim, quer dizer, é simples, mas simples não é sinônimo de fácil. É isso. Muito bem, gente. Como é que foi hoje? O que vocês acham? Foi relevante o dia de hoje? Da gente falar da importância dessa definição de objetivo? E aí, acho que especialmente Cadu, Selma, Bru e Dani, que estavam me perguntando bastante aí, conseguem perceber onde é que fica a pegadinha que nos deixa em maus lençóis para construir ou para entregar um programa de treinamento interno? Vocês percebem que isso daqui pode ser a grande sacada para eu fugir das performances ruins de treinamento? É aqui o meu determinante, né? E, inclusive, para eu poder responder isso direitinho, construir um conteúdo bacaninha, eu tenho que ter tido um cenário bacana para poder até discutir lá com o gestor. Você vai ter um longo caminho, mas segura na nossa mão que a gente vai junto. A gente ajuda. Até quando o gestor não sabe, se eu tenho uma boa análise de cenário, eu consigo questionar bem. É um desafio e precisa ser praticado. Se a gente não praticar, se a gente nunca tentar, a gente nunca vai fazer. Vai errar? Vai errar, mas, enfim, é errando que a gente aprende também. Então, a gente precisa fazer isso. Essa é a parte cérebro. Quando eu perguntei para vocês que assuntos que vocês gostariam de falar, algumas pessoas me falaram de vários assuntos, mas algumas pessoas me falaram de como construir conteúdos que funcionam. Essa primeira parte já me dá muitas pistas do que é que eu uso de conteúdo, o que é que eu não uso de conteúdo, porque já me dá uma peneira, né, de que eu vou ter que usar, o que eu não vou ter que usar. E eu queria saber de vocês, eu tô pensando na próxima semana fazer uma agenda pra gente falar dessa história de construção de conteúdo e forma. E os outros programas lá pra frente, a gente começar a falar daquela história de storytelling transmídia, que é o que vem aí pela frente, que é a utilização de várias mídias tudo ao mesmo tempo agora, como ferramentas simultâneas de aprendizagem. Mas na semana que vem queria ver se é interessante para vocês essa história da gente falar, depois de tudo isso, como é que a gente constrói um conteúdo e como é que a gente define a forma. O que vocês acham? Espero aí as notícias. Legal. Tá bom. Muito bom. Então é isso. Então só lembra que a gente tem que fazer 5 perguntas. Quem, fazer o quê, com qual ferramenta, com qual performance, em quanto tempo? Então, aí nessa semana eu mando a agenda da semana que vem, vejo se a gente consegue continuar nesse nosso bate-papo, que eu tô adorando encontrar vocês por aqui. Adoraria ver vocês também, né? Que eu acho que isso é uma sacanagem, mas tudo bem. Tudo bem? Então, muito obrigada por hoje, obrigada por essa semana, que eu achei que foi sensacional. Isso, Sé, legal. Tem jeito específico para elaborar conteúdo para os alunos, e para os diferentes alunos. Muito legal. Joia, gente. Então, super obrigada. Encontro vocês nos próximos dias e a gente continua falando nos grupos, nos Whats, nos Face e tudo mais, tá bom? Beijo!